Em 15 de junho de 2015, Linda Russell, de 19 anos, desapareceu sem deixar vestígios no meio da noite de uma barraca em um setor remoto do Grand Canyon. Enquanto voluntários e guardas florestais vasculhavam os quilômetros de abismos rochosos, ninguém suspeitava que a garota ainda estivesse viva, mas a centenas de quilômetros de distância. Apenas 7 meses depois, uma inspeção aleatória de um container de metal desativado no porto de Houston revelará uma verdade que fará tremer até mesmo detetives experientes. Como a frágil estudante acabou em uma armadilha de aço, quem foi seu observador invisível durante todo esse tempo e que segredos sinistros o silêncio do terminal de carga esconde, você descobrirá agora mesmo. Alguns nomes e detalhes desta história foram alterados para fins de anonimato e confidencialidade. Nem todas as fotos foram tiradas no local. No dia 15 de junho de 2015, o território do remoto setor norte do Grand Canyon estava envolto em uma densa escuridão e silêncio antes do amanhecer, que os guardas florestais locais costumam chamar de absoluto. Foi nesse local que a estudante Linda Russell, de 19 anos, e seu irmão Fred decidiram montar acampamento para passar a noite. Linda, que estava seriamente interessada em fotografia profissional, planejava usar a iluminação noturna exclusiva para sua tese, portanto, a escolha do local não foi acidental. Uma área profunda e inacessível, longe de trilhas e pontos de vista populares. De acordo com o testemunho de Fred Russell, que mais tarde ele forneceu aos oficiais do Serviço Nacional de Parques, eles se retiraram para suas barracas por volta das 11 horas da noite, após um breve jantar em volta da fogueira. O irmão lembrou que a noite estava notavelmente calma, sem rajadas de vento ou sons estranhos que pudessem ter causado preocupação aos caminhantes experientes. No entanto, exatamente às 4 horas da manhã, Fred acordou com uma sensação aguda e inexplicável de ansiedade, que ele descreveu durante a entrevista como uma pressão fria no peito, como se alguém estivesse me observando da escuridão. Quando olhou para fora, viu que a barraca de sua irmã, localizada a apenas 3 metros da sua, estava totalmente aberta, com o zíper aberto até o topo. O interior estava vazio. Suas botas profissionais de trekking e sua câmera DSLR estavam faltando, mas todos os outros pertences pessoais, incluindo um casaco quente, um telefone celular e uma lanterna potente, permaneciam intactos em seu saco de dormir. Fred afirmou não ter ouvido nenhum grito, nenhum som de luta, nem mesmo o farfalhar característico de passos no cascalho seco, o que parecia quase impossível em um silêncio noturno tão escasso. As primeiras 2 horas de busca por conta própria, com apenas uma lanterna de mão, não produziram nenhum resultado. O solo rochoso e árido do canyon não continha pegadas e as tentativas de chamar a irmã na escuridão eram inúteis devido às características acústicas da área, onde o som simplesmente se dissolvia em um abismo sem fundo. Quando a primeira equipe de resgate chegou ao local às 6h30 da manhã, a situação era crítica. Os pais de Linda, que souberam de seu desaparecimento por telefone, estavam em estado de choque psicológico grave e não conseguiam explicar aos investigadores por que a filha deixaria voluntariamente o acampamento no meio da noite sem nenhum meio de comunicação. Os detetives que conduziram a investigação observaram em seus relatórios que Fred parecia desorientada, mas não conseguiu fornecer nenhuma pista sobre a direção do movimento de sua irmã. Dezenas de voluntários, treinadores de cães e 2 helicópteros equipados com câmeras avançadas de imagem térmica começaram a vasculhar a área ao redor do acampamento. Apesar dos esforços intensivos dos serviços de resgate, nenhum vestígio biológico, peça de roupa ou mesmo um galho quebrado de arbusto
foi encontrado durante as primeiras 48 horas. O solo do cânion parecia completamente estéril de evidências, como se a garota de 19 anos tivesse simplesmente desaparecido no ar rarefeito do Arizona. Foi somente no terceiro dia da operação de busca em larga escala, por volta das 14 horas, que um dos voluntários notou um brilho metálico em um afloramento rochoso de difícil acesso a 1,5 quilômetros do acampamento. Era a câmera de Linda. O dispositivo estava deitado em uma rocha plana, com a lente voltada para baixo. Quando os cientistas forenses examinaram a câmera no laboratório, encontraram uma anomalia. A lente frontal estava completamente quebrada, mas o corpo de magnésio em si não apresentava nenhum arranhão característico de queda de uma altura ou de bater em pedras afiadas. O que mais impressionou os detetives foi o fato de não ter sido encontrada uma única impressão digital identificável na superfície do dispositivo, nem de Linda, nem de qualquer outra pessoa, o que parecia ser uma destruição profissional de provas materiais. A investigação oficial, tentando encontrar uma explicação lógica, apresentou uma versão de acidente. Supostamente, devido à visibilidade limitada, a garota tropeçou em solo solto ao tentar tirar uma foto noturna e caiu em uma das muitas fendas. No entanto, essa versão causou ceticismo entre os guardas florestais experientes. Para chegar ao local onde a câmera foi encontrada, Linda teria que superar um terreno extremamente difícil, com várias subidas na escuridão total, sem uma fonte de luz. Além disso, as equipes de busca examinaram cuidadosamente o fundo do abismo, diretamente abaixo da borda, usando equipamento de escalada, mas não encontraram nenhum corpo, nenhum vestígio de sapatos ou outros pertences. O caso começou a chegar a um beco sem saída, deixando a família Russell em um estado de expectativa deprimente e interminável. A fase ativa da operação de busca foi oficialmente encerrada 2 semanas depois, quando a garota foi declarada desaparecida, em circunstâncias que desafiavam a análise racional. Os relatórios finais da polícia registraram que a trajetória de seu suposto movimento contradizia todos os instintos de autopreservação, e a ausência absoluta de sons de luta naquela noite permaneceu como o principal mistério que assombrou Fred Russell pelos 7 meses seguintes. No dia 19 de janeiro de 2016, exatamente 214 dias após o misterioso desaparecimento no Grand Canyon, a investigação do caso de Linda Russell deu uma guinada incrível e, ao mesmo tempo, aterrorizante a 1.000 quilômetros de distância do Arizona. Por volta das 11 horas da manhã, no gigantesco terminal portuário de Houston, Texas, onde o ar está sempre saturado com o cheiro de sal, óleo combustível e ferrugem molhada, 2 inspetores técnicos realizavam uma inspeção de rotina no setor C. Essa seção do porto era usada há anos como cemitério de caixas de metal desativadas que aguardavam descarte final ou derretimento. Portanto, a invasão de propriedade era considerada praticamente impossível. De acordo com um dos trabalhadores, Mark Evans, cujo extenso testemunho mais tarde se tornou uma parte importante do relatório da polícia, a atenção deles foi atraída para um dos contêineres de 6 metros, cuja trava externa parecia anormalmente limpa em comparação com a espessa camada de poeira e corrosão que cobria o corpo. Quando Evans tocou a maçaneta metálica, pôde sentir que ela havia sido lubrificada recentemente com óleo industrial e não havia um único traço de ferrugem no mecanismo de travamento. Assim que a pesada do porta de aço se abriu com um som monótono, os inspetores não sentiram o cheiro habitual de mofo que geralmente prevalece em caixas fechadas há anos. Em vez disso, um cheiro pungente e quase sufocante de cloro, detergentes baratos
e um odor específico de ozônio de um aparelho elétrico em funcionamento vinha das profundezas do container. No canto mais distante da caixa de aço, em uma plataforma de madeira improvisada que servia de cama improvisada, uma figura feminina estava sentada, parecendo um fantasma. Assim que o sol brilhante do Texas penetrou, a garota cobriu o rosto com as duas mãos em um grito agudo e doloroso, tentando se esconder no canto mais escuro. Seus olhos, que haviam sido iluminados artificialmente por 7 meses, não conseguiam suportar a intensidade da luz do dia. Mais tarde, a condição de Linda Russell foi descrita pelos socorristas como crítica e com risco de vida. Ela estava extremamente emaciada, pesando não mais do que 85 quilos, de acordo com as medições oficiais do hospital, e sua pele havia se tornado dolorosamente pálida, quase transparente, com todas as veias visíveis. Ela usava roupas limpas e recém-lavadas, uma camisa xadrez de flanela masculina e calças largas de trabalho que não se ajustavam ao seu corpo emaciado e pareciam ser o uniforme de outra pessoa emitido pelo diretor. Os policiais do Departamento de Polícia de Houston, que chegaram ao local 15 minutos após a chamada de emergência, registraram em seus relatórios o estado de profunda apatia psicológica e completa desorientação da vítima. De acordo com os primeiros policiais, Linda não demonstrou nenhuma reação emocional ao ser resgatada, não tentou sair para se aproximar das pessoas, mas apenas continuou a emitir sons silenciosos e indistintos, balançando-se de um lado para o outro. O interior do container de aço de 6,5 metros por 8 metros foi organizado com uma metodologia assustadora, quase cirúrgica. Os investigadores forenses encontraram um sofisticado sistema de iluminação autônomo alimentado por bateria, várias garrafas grandes de 3 galões de água destilada e pilhas organizadas de datas de validade cuidadosamente controladas de alimentos enlatados. O container estava esterilmente limpo, em contraste com a sujeira e o ruído industrial do terminal de cargas. A completa ausência de qualquer vestígio biológico, sangue ou sinais de resistência física indicava que a vítima havia sido mantida em isolamento absoluto e sob total controle psicológico, onde cada movimento seu era ditado pela vontade de um sequestrador desconhecido. Essa descoberta, a 1000 milhas de distância do local do desaparecimento no Arizona, cancelou instantaneamente todas as teorias anteriores sobre um acidente no Canyon. Ficou claro que Linda Russell havia sido deliberadamente sequestrada de sua barraca e secretamente transportada por 3 estados para ser mantida em uma gaiola de metal no meio de um dos maiores portos do mundo. Durante a busca inicial no perímetro do container, os agentes encontraram a única pista real em uma lixeira a uns 30 metros da entrada. Alguns rótulos vazios de refeições prontas de fast food e tampas plásticas de garrafas de água com o logotipo de um posto de gasolina Harbor Stop. Esse pequeno posto de gasolina, localizado na extremidade da área do porto em um raio de 10 milhas, tornou-se o primeiro ponto de referência para os detetives em sua busca pelo homem que havia transformado uma instalação industrial desativada em uma prisão particular. A administração do porto ficou chocada com o fato de uma pessoa estar presa por tanto tempo em um território onde a segurança trabalhava 24 horas por dia. Mas o setor de contêineres desativados era um ponto cego para as câmeras de segurança. Enquanto Linda Russell estava sendo transportada para uma unidade isolada do hospital da cidade, sob forte segurança, a equipe de investigação começou a coletar imagens de todas as câmeras ao redor do posto de gasolina Harbor Stop, na esperança de ver quem estava comprando regularmente alimentos para sua prisioneira.
Os psicólogos que primeiro tentaram estabelecer contato com a menina notaram que ela reagia a qualquer barulho de metal com pânico, cobrindo os ouvidos com as mãos, indicando um trauma de longo prazo causado pelo som da trava do container. Agora, os detetives se depararam com a questão principal: como exatamente o criminoso conseguiu passar pelos vários postos de segurança do porto e qual dos funcionários do terminal tinha acesso livre às chaves das caixas descartadas. Cada detalhe da organização do container indicava que o sequestrador não apenas conhecia o território, mas se sentia como um proprietário de pleno direito, capaz de esconder uma pessoa viva do mundo inteiro por meses. O container número 402 tornou-se a principal cena do crime, o que abriu um novo capítulo, muito mais sombrio, na investigação. Imediatamente depois de ser evacuada do terminal portuário, no dia 19 de janeiro de 2016, às 13 horas e 30 minutos, Linda Russell foi levada para uma caixa de isolamento especializada no Houston City Hospital sob a supervisão ininterrupta da polícia e da equipe médica. De acordo com o relatório médico oficial, assinado pelo médico-chefe da unidade de terapia intensiva, o estado da menina indicava uma permanência prolongada em condições incompatíveis com o funcionamento normal do corpo humano. Os médicos registraram um estágio crítico de deficiência de vitaminas e atrofia grave dos músculos das extremidades inferiores, resultado da incapacidade de se mover completamente por 7 meses no espaço confinado de uma caixa de metal de 6 metros de comprimento. O sintoma mais perturbador foi o dano aos olhos. Devido à exposição constante à semi-escuridão, as pupilas da menina perderam a capacidade de se adaptar adequadamente à luz do dia, forçando-a a manter os olhos bem fechados, mesmo com a luz mínima da enfermaria. Os médicos descreveram o estado psicológico de Linda como congelamento catatônico. Durante as primeiras 48 horas de sua permanência no hospital, ela não disse uma única palavra, não demonstrou nenhuma emoção durante as visitas de parentes e nem mesmo reconheceu seu irmão Fred, que tinha vindo de avião do Arizona. Qualquer tentativa de contato físico por parte das enfermeiras só fazia com que ela ficasse entorpecida. No entanto, havia um detalhe que fazia toda a equipe estremecer. Toda vez que se ouvia o tilintar agudo de metal de um trinco ou o som de uma porta se fechando em algum lugar do corredor, a menina entrava em um estado de pânico incontrolável, tentando se esconder debaixo da cama do hospital. Isso indicava que o som do metal era o principal gatilho de seu terror. A equipe de investigação do Departamento de Polícia de Houston, liderada pelo detetive Thomas Miller, percebeu rapidamente que seria tecnicamente impossível obter uma declaração da vítima em um futuro próximo. O trabalho dos peritos forenses no container número 402 também chegou a um beco sem saída. Apesar do fato de a menina ter estado lá por centenas de dias, o quarto havia sido tão exaustivamente tratado com antissépticos e cloro que os peritos não conseguiram encontrar um único traço biológico ou impressão digital adequado para análise. O criminoso agia com uma cautela maníaca, como se estivesse se preparando antecipadamente para a possibilidade de que o local de detenção fosse descoberto um dia. As únicas pistas reais que davam esperança de progresso na investigação eram rótulos de almoços prontos para consumo e garrafas de água recuperadas da lixeira ao lado do container. Os investigadores realizaram uma análise detalhada do mercado e descobriram que essa marca específica de alimentos era produzida em quantidades limitadas para uma cadeia de lojas portuárias. Os detetives concentraram todos os seus recursos no posto de gasolina Harbor Stop, que era o único ponto de venda em um raio de 16 quilômetros
onde esse conjunto específico de produtos estava disponível. Esse posto de gasolina atendia principalmente caminhões e funcionários do porto, o que reduziu significativamente o número de possíveis suspeitos. A análise logística mostrou que o sequestrador tinha que visitar essa loja regularmente para manter seu prisioneiro vivo, pois a comida no container não durava mais do que uma semana. Os investigadores começaram a examinar os registros financeiros da loja nos últimos 7 meses, procurando por transações recorrentes ou compras específicas que correspondessem às rações encontradas na gaiola de aço. O local onde Linda Russell passou 214 dias era um cofre ideal, mas precisava de manutenção constante. Esse fato tornou-se o ponto de partida para os detetives, que agora tentavam identificar a pessoa cuja sombra aparecia regularmente nos balcões do Harbor Stop antes de desaparecer no labirinto de contêineres portuários entre os milhares de visitantes do posto de gasolina. Enquanto Linda permanecia em estado de choque silencioso em seu quarto de hospital, os policiais iniciaram uma análise metódica dos arquivos de vídeo, na esperança de encontrar a impressão metálica, não nas paredes do container, mas na filmagem digital de segurança que poderia ter capturado o rosto do sequestrador. Cada hora de análise os deixava mais perto de entender quem tinha a audácia e os recursos para manter uma pessoa em isolamento metálico bem debaixo do nariz das autoridades, da cidade e da segurança do porto. O caso do desaparecimento da estudante do Arizona agora se transformou oficialmente em uma caçada a um supervisor invisível que transformou a vida da garota em um ciclo interminável de escuridão e cheiro de metal. Antes de continuarmos a desvendar esse mistério misterioso, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe um comentário detalhado abaixo deste vídeo e não deixe de curtir. Sua atividade é fundamental para o desenvolvimento do canal, pois os algoritmos do YouTube levam em conta cada interação, ajudando a promover este vídeo em recomendações para que ele possa ser visto pelo maior número possível de pessoas que não são indiferentes a essas investigações. No dia 21 de janeiro de 2016, a equipe de investigação do Departamento de Polícia de Houston iniciou o árduo processo de análise dos arquivos de vídeo digital do posto de gasolina Harbor Stop. Esse pequeno posto de gasolina, localizado no cruzamento da Industrial Highway com a Port Boulevard, era o único local em um raio de 10 milhas que vendia a mesma marca de almoços prontos para consumo, cujos rótulos foram encontrados no lixo perto da gaiola de metal de Linda Russell. Os detetives passaram mais de 72 horas na sala apertada dos fundos da loja, analisando metodicamente centenas de horas de filmagem de 4 câmeras de vigilância que cobriam a caixa registradora e a área em frente aos alto-falantes. O trabalho era fisicamente exigente. A baixa qualidade das filmagens noturnas e a natureza granulada da imagem forçavam os policiais a olhar para cada sombra. O sucesso veio quando a mesma caminhonete Ford escura, modelo IHF, começou a aparecer regularmente nas gravações dos últimos 3 meses. O veículo sempre chegava ao posto de gasolina entre 23 da noite e 1 da manhã, geralmente algumas horas antes do início do turno, no terminal de cargas. As câmeras gravaram o motorista, um homem forte, que sempre usava uma jaqueta de trabalho escura, com gola alta, entrando na área de vendas. De acordo com os protocolos de revisão de vídeo, ele seguia um cenário idêntico. Dirigia-se às prateleiras com produtos de armazenamento de longo prazo, pegava exatamente 2 porções de jantares de carne, 3 galões de água sem gás e um pacote de lenços umedecidos. Seu comportamento era extremamente cauteloso.
Ele nunca tirava o boné de beisebol, cuja viseira escondia seus olhos das câmeras do teto o máximo possível e sempre pagava exclusivamente com notas de papel de $20. Os caixas do posto de gasolina, entrevistados pelo detetive Thomas Miller e seu parceiro, se referiram ao cliente como um homem-sombra. Uma das funcionárias, Elaine, contou durante a encenação que ele nunca conversava, nunca comprava cigarros ou bebidas alcoólicas e sempre estacionava sua caminhonete na área mais bem iluminada, mas com a placa do carro no ponto cego da câmera externa. No entanto, os avanços tecnológicos ajudaram na investigação. Uma das câmeras panorâmicas da autoridade portuária, localizada a 800 metros de distância em um mastro alto, capturou a mesma caminhonete na noite de 14 de janeiro. Graças à sua alta resolução, a placa de licença foi identificada. 30 minutos depois de verificar o banco de dados do Departamento de Transportes do Texas, os detetives receberam o nome do proprietário, Frank Brown, de 25 anos. O fato de Brown ter trabalhado como funcionário do Serviço de Segurança Interna do Porto de Houston por 6 anos foi chocante para a investigação. Sua posição como oficial de patrulha de segunda classe significava que ele tinha uma chave magnética universal para todas as áreas técnicas do terminal, incluindo o setor C, onde contêineres desativados estavam parados há anos. Ele conhecia cada quilo de sucata na área, conhecia as rondas de seus colegas e, o mais importante, tinha o direito legal de estar lá a qualquer hora do dia sem levantar suspeitas. Os detetives imediatamente apreenderam seu registro de emprego e suas escalas de férias. A análise revelou uma coincidência crucial. Em junho de 2015, na mesma época em que Linda Russell, de 19 anos, desapareceu de sua barraca no Arizona, Frank Brown tirou uma licença de emergência por 7 dias às suas próprias custas. Seus colegas de turno lembraram que ele voltou da viagem cansado e retraído, explicando sua ausência por questões familiares em outro estado, embora oficialmente não tivesse nenhum parente fora do Texas. Por volta das 16 horas do dia 22 de janeiro, a equipe de investigação estabeleceu vigilância 24 horas por dia na casa de Brown, localizada em um bairro suburbano tranquilo a 8 milhas do porto. A combinação de acesso oficial ao local de detenção da menina, compras noturnas regulares de refeições idênticas e ausência suspeita do trabalho no momento do desaparecimento da vítima formaram uma base sólida para a acusação. Os detetives obtiveram um mandado judicial para uma busca em grande escala e interrogatório forçado do suspeito. A essa altura, a polícia estava confiante de que havia encontrado a pessoa que havia conseguido transportar Linda através das fronteiras estaduais e trancá-la em uma caixa de ferro. Toda a força policial de Houston estava concentrada em arrancar a verdade do agente de segurança sobre os motivos por trás do sequestro e descobrir como a frágil estudante havia sobrevivido por 214 dias, sob a supervisão de um homem cujo dever era proteger a ordem, não criar prisões particulares. Cada detalhe da vida de Frank Brown estava agora sob um microscópio e sua caminhonete escura, capturada em um filme granulado, tornou-se o principal símbolo dessa investigação sombria que estava apenas começando a revelar seu verdadeiro escopo. Em 23 de janeiro de 2016, precisamente às 7 horas da manhã, a Unidade de Operações Táticas do Departamento de Polícia de Houston, em conjunto com o Laboratório Criminal, iniciou uma busca em larga escala e sem mandado na residência e no veículo do principal suspeito, Frank Brown, de 25 anos. De acordo com um
relatório de busca detalhado, a casa particular de Brown, de um andar, localizada em uma área suburbana tranquila, a 8 milhas do porto, parecia anormalmente organizada, o que os traçadores de perfil acreditavam ser um indicativo da tendência maníaca do proprietário de estar em total controle. Entretanto, uma inspeção minuciosa de cada uma das 3 salas de estar, usando soluções de luminol e detectores a laser de alta sensibilidade, foi inconclusiva. Nenhum fio de cabelo ou fragmento de epiderme que pudesse pertencer a Linda Russell foi encontrado no local. A equipe de investigação deu atenção especial a uma caminhonete Ford IHF 50 escura que Brown usava para ir ao porto e ao posto de gasolina Harbor Stop semanalmente. O exame técnico do veículo durou mais de 6 horas em um hangar fechado. Os peritos desmontaram o revestimento interno e verificaram todas as fendas da área de carga, mas os resultados foram novamente inconclusivos. Nenhuma evidência biológica da presença da vítima ou vestígios de suas roupas foram encontrados. Às 13 horas e 15 minutos do mesmo dia, Frank Brown foi oficialmente levado à sala de interrogatório 4. Durante o interrogatório, o detetive Thomas Miller apresentou ao suspeito as imagens de vigilância do posto de gasolina Harbor Stop que mostravam Brown comprando regularmente conjuntos duplos de mantimentos e galões de água destilada. A resposta de Brown foi surpreendentemente calma e parecia ter sido premeditada. Ele atribuiu o volume de compras exclusivamente às especificidades de seu serviço de segurança portuária, alegando que, devido aos turnos noturnos extras, ele tinha de comprar alimentos para não deixar seu posto. Com relação à identidade absoluta de sua dieta, o suspeito declarou que tinha o hábito e o desejo de longa data de manter suas refeições o mais uniforme possível para economizar tempo. Quando o detetive Miller passou a perguntar sobre o container de metal convertido de número 402, Brown negou categoricamente qualquer envolvimento em sua modificação. Afirmou que a área do terminal cobria centenas de acres e que o setor de propriedades baixadas era grande demais para que uma pessoa pudesse controlar fisicamente cada caixa de aço. O momento mais tenso foi um conjunto de perguntas sobre junho de 2015. Brown confirmou o fato de ter tirado uma semana de férias, que coincidiu com a data do desaparecimento da garota do Grand Canyon, mas não conseguiu fornecer nenhuma prova material de suas férias. Nenhum recibo ou bilhete foi encontrado em sua casa e, quando perguntado sobre testemunhas, Brown respondeu que havia passado esse tempo em completo isolamento social, viajando pelas estradas desertas do Texas em sua caminhonete. Os investigadores o trataram esse depoimento com razoável ceticismo, vendo a falta de um álibi e as compras regulares de alimentos como sinais de encobrimento do crime. Os detetives estavam convencidos de que foram as habilidades profissionais do guarda de segurança que permitiram que ele evitasse deixar pistas diretas, mas ainda não havia base legal para apresentar acusações. Apesar da ausência de provas de DNA, o promotor público autorizou a detenção de Frank Brown por 48 horas, com base no acesso oficial ao local de detenção da vítima, para permitir um exame mais aprofundado de suas conexões telefônicas e transações bancárias. Durante esse período, os cientistas forenses deveriam verificar novamente cada centímetro das paredes internas do container, na esperança de encontrar pelo menos uma pista microscópica que Brown pudesse ter deixado passar durante as limpezas regulares com cloro. Durante todo esse tempo, o detido manteve total distanciamento emocional, recusando-se a cooperar com a polícia e repetindo monotonamente a frase de que era absolutamente inocente de qualquer ação ilegal.
o que só aumentou a tensão dentro do departamento de polícia. A investigação, novamente, começou a oscilar rapidamente, à beira de um impasse processual, forçando os detetives a procurar outras maneiras de descobrir a verdade nessa história de 7 meses de cativeiro de aço. No dia 25 de janeiro de 2016, a condição de Linda Russell, de 19 anos, estabilizou-se a ponto de uma junta médica do Houston City Hospital permitir que o detetive Thomas Miller e um psicólogo especializado do Departamento de Análise Comportamental conduzissem o primeiro interrogatório oficial completo. A reunião foi realizada sob a luz mais fraca possível, pois os olhos da menina ainda reagiam de forma aguda a qualquer fonte de luz do dia, e cada som agudo no corredor do hospital a fazia estremecer com um tremor de corpo inteiro, como se fosse um choque elétrico. Esse testemunho, gravado em áudio digital durante um período de 3 horas e 20 minutos, mudou fundamentalmente o curso de toda a investigação e forçou a polícia a reconhecer que sua estratégia anterior de se concentrar no guarda era apenas parte de um quadro muito mais complexo e multifacetado. Linda disse aos investigadores que, durante todos os 214 dias de seu cativeiro, ela nunca viu o rosto de seu captor. Toda vez que as pesadas travas de aço do container de metal número 402 eram abertas, um homem entrava, usando uma máscara escura e grossa, ou um escudo profissional de solda de fibra de vidro escura, ocultando completamente suas feições e privando a menina de qualquer chance de identificação visual. A garota descreveu o supervisor como um homem muito alto, definitivamente com mais de 1,80 metros de altura, com ombros extremamente largos e uma voz muito áspera, baixa, quase estrondosa, que causava vibrações físicas no espaço confinado da caixa de aço de 8 por 20 pés. A parte mais assustadora de sua história foi a descrição do cuidado patológico e perverso. O homem nunca usou força física direta contra ela, mas em vez disso, trouxe-lhe livros novos, roupas femininas limpas e produtos de higiene pessoal. No depoimento de Linda, seu sequestrador repetiu a mesma frase várias vezes, afirmando que esse container de metal era o único lugar no mundo onde ela estava completamente a salvo de uma sociedade cruel e perigosa. Ele se posicionou não como um agressor, mas como o único salvador dela, o que indicava que ele tinha um desvio psicológico profundo e uma obsessão por proteção por meio do isolamento completo. Uma pista importante para os detetives foi um cronograma claro de visitas que a garota conseguiu reconstruir em sua memória graças a pistas sonoras e vibrações rítmicas de guindastes portuários pesados operando nas proximidades. Apesar de sua completa perda de orientação no tempo e no espaço, Linda se lembrava de que seu sequestrador aparecia consistentemente uma vez por semana, geralmente na calada da noite, entre 2 e 4 horas da manhã, quando o barulho industrial do porto havia diminuído. Esse intervalo nunca foi quebrado durante 7 meses, indicando que o criminoso tinha uma agenda de trabalho apertada e conhecimento da logística interna do terminal. As descobertas levaram os detetives de Houston a reconsiderar imediatamente o papel de Frankie Brown no caso. De acordo com os dados atualizados de seu arquivo pessoal, Brown tinha apenas 1,80 m de altura, e sua voz era peculiarmente rouca e aguda, o que categoricamente não correspondia à descrição de um gigante com um baixo estrondoso fornecida pela vítima. A investigação apresentou uma nova versão de trabalho. Brown só poderia ter sido um cúmplice ou um assistente técnico involuntário cuja caminhonete era usada para entregar comida, mas ele definitivamente não foi a pessoa que sequestrou fisicamente a garota no Arizona. A polícia
iniciou uma análise total dos registros de atendimento, ordens técnicas e passes internos do porto de Houston nos últimos 8 meses. Os detetives estavam procurando por funcionários que apareciam no terminal não diariamente, mas em uma programação semanal fixa para manter instalações complexas no remoto setor C. Após 60 horas de trabalho meticuloso, com os arquivos eletrônicos e registros em papel do departamento técnico, 3 figuras-chave foram identificadas na lista: um instalador de manutenção hidráulica, um torneiro de manutenção e um soldador altamente qualificado. Foi o soldador que atraiu particularmente a atenção da equipe de Thomas Miller, pois o uso de um escudo profissional como disfarce agora não parecia apenas uma escolha aleatória do criminoso, mas um uso lógico de um atributo de trabalho que lhe permitia circular pelo porto à noite sem levantar suspeitas entre os outros funcionários. A investigação finalmente mudou do guarda de segurança em patrulha para o núcleo de engenharia do porto, onde alguém que se considerava o proprietário legítimo da vida e da morte de um estudante de 19 anos estava escondido entre milhares de toneladas de aço enferrujado. A investigação começou a preparar uma operação secreta, em larga escala, para identificar secretamente cada um dos suspeitos, concentrando-se em seus parâmetros antropométricos e em seu passado, porque agora os detetives tinham certeza de que o homem que procuravam tinha mais de 1,80 m de altura e era profissionalmente hábil em transformar aço em uma prisão impenetrável. O anel em torno do setor C começou a se fechar com vigor renovado, mas dessa vez a polícia estava sendo extremamente cautelosa, pois sabia que o criminoso havia desempenhado com sucesso o papel de diretor invisível por 7 meses. Enquanto Linda Russell tentava se acostumar com a luz, os policiais se aproximavam da verdade que durante 7 meses esteve escondida atrás de uma máscara fria e do som de um trinco de metal que se tornou o principal pesadelo de sua vida. Era óbvio que o sequestrador era um homem com uma mentalidade sistêmica que havia transformado uma instalação industrial em uma prisão particular, confiante em sua absoluta impunidade. O caso de Linda Russell entrou na fase de uma caça ao homem técnica, em que cada segundo contava, e qualquer erro na identificação poderia dar ao sequestrador a chance de desaparecer para sempre. No dia 27 de janeiro de 2016, o comando do Departamento de Polícia de Houston, juntamente com agentes federais, tomou a decisão estratégica de conduzir uma fase secreta da operação, com o codinome Steel Bolt. Apesar do fato de Linda Russell já estar em segurança sob supervisão médica, os agentes da lei deliberadamente não divulgaram informações sobre sua descoberta para a imprensa ou mesmo para o pessoal comum do porto, a fim de criar a ilusão de que a prisão de metal no setor C ainda estava intacta. A equipe de investigação esperava que o sequestrador, seguindo sua programação semanal maníaca, certamente retornaria ao container número 402. A área ao redor da propriedade destruída foi transformada em uma zona de controle visual total. Os técnicos instalaram 6 câmeras ocultas com sensores de movimento e dispositivos de visão noturna, e as equipes de resposta rápida ficaram de plantão 24 horas por dia em vans de carga sem identificação em um raio de 500 pés. Durante 4 dias, os agentes ficaram em alerta total, observando os corredores desertos entre as caixas de aço enferrujadas, onde o único som era o assobio do vento do Golfo do México. O ponto de virada ocorreu no 4º dia de observação, no dia 31 de janeiro de 2016, exatamente às 3h30 da manhã. As câmeras capturaram uma figura masculina alta,
movendo-se com confiança das docas técnicas em direção ao container número 402. O homem estava usando um uniforme azul padrão de trabalhador portuário, mas seu rosto estava escondido pelo capuz profundo e pela gola alta da jaqueta de trabalho. Assim que o homem desconhecido se aproximou da porta do container e tirou um molho enorme de chaves do bolso, para destravar a trava, a equipe de apreensão foi acionada. A detenção ocorreu na velocidade da luz, sem que um único tiro fosse disparado. O homem foi jogado no chão de concreto quando estava prestes a inserir a chave na fechadura. O detido era Liam Barnes, de 24 anos, um soldador altamente qualificado que trabalhava no porto de Houston há 4 anos. Durante a busca inicial no local da prisão, uma grande sacola plástica foi apreendida com Barnes, contendo um conjunto de roupas íntimas femininas, um moletom quente e vários pacotes de alimentos frescos e garrafas de água, comprados no mesmo posto de gasolina Harbor Stop, o que foi confirmado por um recibo em dinheiro datado de 22 horas antes. Uma hora depois, o suspeito foi levado para a delegacia central. Durante seu primeiro interrogatório, às 5 horas da manhã do dia 1º de fevereiro, Liam Barnes se comportou de maneira surpreendentemente desafiadora e fria. Ele disse aos detetives que seu comparecimento ao container número 402 a uma hora tão tardia se devia à necessidade urgente de realizar um trabalho técnico para restaurar a estanqueidade das estruturas metálicas, a pedido pessoal de seus superiores. No entanto, a história de Barnes desmoronou instantaneamente sob a pressão dos fatos. Nenhuma ferramenta profissional, máquina de solda ou óculos de segurança foram encontrados com ele, e uma verificação interna dos registros do porto mostrou uma completa ausência de ordens de serviço oficiais para qualquer trabalho no setor C durante a semana. Quando o detetive Thomas Miller colocou sobre a mesa as chaves que encaixavam no sofisticado cadeado caseiro do container e uma sacola com roupas femininas, Barnes ficou em silêncio, recusando-se a dar mais explicações sem a presença de um advogado. A descrição física do detido forneceu evidências circunstanciais cruciais. Ele tinha 1,80 metros de altura e a voz que usou para exigir que o interrogatório parasse era a mesma voz grave e áspera que fez com que Linda Russell tivesse ataques de pânico durante sua internação no hospital. A análise forense das chaves mostrou que elas foram feitas à mão, usando equipamentos profissionais da oficina de solda do porto, a qual Barnes tinha acesso irrestrito. A investigação ganhou confiança de que estavam procurando o diretor invisível, que havia mantido a garota de 19 anos em isolamento metálico por 214 dias. A prisão de Liam Barnes foi o ponto final na busca pelo sequestrador, mas abriu novas questões sobre os motivos por trás do comportamento cruel e metódico de um jovem que não tinha registro criminal até aquele momento. A investigação começou a preparar materiais para acusações formais, ao mesmo tempo em que iniciou uma análise profunda da vida pessoal de Barnes para entender como ele escolheu sua vítima a milhares de quilômetros de distância do Texas e por que achou necessário mantê-la em condições que se assemelhavam mais a um depósito do que a um lugar para morar. A partir daquele momento, o caso de Linda Russell foi a julgamento, mas os principais segredos da psicologia do criminoso ainda estavam esperando para serem revelados. No dia 5 de fevereiro de 2016, às 9 horas da manhã, teve início o interrogatório final na sala 412 do Departamento Central de Polícia de Houston, que poria fim a um dos casos de sequestro de maior repercussão na história do estado. Depois de apresentar um conjunto exaustivo de provas materiais, incluindo os resultados
de um complexo exame metalográfico das chaves caseiras e imagens de circuito fechado de televisão, Liam Barnes, de 24 anos de idade, que havia permanecido em completo silêncio até então, finalmente começou a falar. De acordo com as transcrições oficiais da conversa, que foram posteriormente estudadas pelos principais cientistas forenses e psicólogos do Federal Bureau of Investigation, Barnes agiu com uma metodologia assustadora, quase automática. Ele disse aos detetives que nunca teve a intenção consciente de causar dor ou sofrimento físico a Linda Russell, de 19 anos, e que seu único e principal objetivo era garantir a segurança absoluta dela contra o que ele chamou de um mundo externo imprevisível, caótico e agressivo. Barnes admitiu que avistou a menina no Grand Canyon por acaso, quando estava lá em um curto período de férias. Ele disse que sua figura noturna solitária, com um tripé na beira do penhasco, lhe pareceu frágil e vulnerável, o que instantaneamente ativou seu instinto patológico de protegê-la. Ele contou como vigiou a barraca dos Russells por 3 horas, esperando que Fred adormecesse para que ele pudesse tirar Linda de lá, sem ser notado, usando suas habilidades profissionais de movimentação silenciosa e conhecimento do terreno. Barnes transformou o container de metal desativado de número 402 em um verdadeiro sistema autônomo de suporte à vida, colocando pessoalmente a fiação oculta no interior, conectada a potentes baterias de carro e instalando um sistema de ventilação forçada com filtros de carbono para evitar que a garota sofresse com os odores do porto. Dentro da caixa de aço de 6 metros de comprimento, ele criou a ilusão de um espaço de convivência com uma pequena biblioteca de literatura clássica que ele selecionou pessoalmente, acreditando que esses livros ajudariam Linda a manter a mente clara no isolamento. Um exame psicológico aprofundado, realizado a pedido da promotoria por um grupo de especialistas independentes, revelou que Barnes tinha transtorno de estresse pós-traumático de longa data e uma forma grave de distorção cognitiva decorrente da morte trágica de sua irmã mais nova em 2012. Barnes não conseguia se perdoar por não estar presente quando ela morreu e, 4 anos depois, sua mente transformou essa dor em uma obsessão com a salvação pelo cativeiro. Ele começou a ver Linda como uma projeção direta de sua irmã, acreditando que mantê-la a 1000 milhas de distância de casa, em uma caixa de aço trancada, era a única maneira de consertar a tragédia do passado e evitar que a história se repetisse. O julgamento, que teve início em junho de 2016, no Tribunal Distrital do Texas, presidido pelo juiz Robert Sterling, foi um lembrete claro dos limites da psique humana. Liam Barnes foi considerado culpado de sequestro, falso aprisionamento agravado e transporte da vítima através das fronteiras estaduais com o objetivo de mantê-la em cativeiro. Apesar da completa ausência de sinais de violência física direta no corpo de Linda, o juiz, em sua declaração final, enfatizou o dano psicológico catastrófico e quase irreparável causado à vítima. Barnes foi condenado a uma longa pena de prisão em uma prisão de segurança máxima por 25 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Depois de ser libertada, Linda Russell passou por um extenuante curso de 1 ano de reabilitação física e psicológica intensiva em um centro especializado para vítimas de violência prolongada. Ela teve que reaprender a caminhar longas distâncias devido à grave atrofia muscular e restaurar a visão, que havia sido prejudicada por 7 meses de semi-escuridão. Ela encontrou forças para voltar a estudar e até obter um diploma de bacharel em artes, mas a tragédia do Arizona mudou sua percepção da realidade para sempre.
Como seus amigos mais próximos lhe contaram, ela havia excluído para sempre a fotografia ao ar livre de sua vida, e qualquer espaço aberto, sem limites claros e fechaduras, lhe causava ataques de pânico. Sua nova especialização se concentrava exclusivamente em macrofotografia, em um estúdio fechado, onde ela podia controlar cada milímetro de espaço e cada sombra, e a porta de seu escritório tinha que ser feita de vidro transparente por insistência dos psicólogos. Seu irmão, Fred Russell, foi oficialmente e publicamente inocentado de qualquer suspeita de negligência, embora ele ainda se lembrasse do silêncio noturno do Grand Canyon que havia levado sua irmã por 214 dias. O caso foi oficialmente encerrado em 15 de dezembro de 2016, tornando-se uma das investigações mais misteriosas e obscuras da história moderna do FBI. O container de metal número 402, que se tornou a prisão da estudante, foi completamente descartado por ordem da administração do porto. Mas, para Linda, o som da trava de metal continuava sendo o único gatilho que a devolvia instantaneamente à escuridão do setor C. Essa história foi um lembrete doloroso de que o verdadeiro perigo às vezes não está nas sombras das rochas ou nas profundezas de um abismo, mas na mente doentia de alguém que fanaticamente se diz seu protetor, transformando o cuidado em um instrumento de tortura de aço. No final de 2016, a família Russell mudou seu local de residência, tentando deixar as lembranças desses eventos no passado, mas o silêncio das vastas extensões da América nunca mais pareceu seguro para eles.